Olá, pessoal, tudo bem? Finalmente chegou o grande dia de começarmos o nosso projeto dos Cestos de Outono. Pareceu uma eternidade, mas enfim, aqui estamos nós. Mas antes de qualquer coisa, eu preciso agradecer a sua presença aqui. Eu me sinto muito honrada com a sua participação e privilegiada em ter você aqui comigo nessas aulas. Eu sei que é por sua causa que essas aulas serão ainda mais especiais. Por isso, muito obrigada. Como você já sabe, nessa semana nós teremos 3 aulas onde você vai aprender o passo a passo completo para fazer os seus próprios cestos. Esse projeto eu idealizei justamente pensando no outono e em suas belezas. Vamos juntos entrar nesse mundo da costura? E olha só, imagina como seria incrível ter um novo hobby que permita expressar sua criatividade enquanto adiciona aquele toque especial em sua casa. É exatamente isso que vamos fazer juntas nessa semana. Olha só estes cestos maravilhosos aqui, onde você pode colocar plantas, utilizar para usar como utilitários, colocar mantas, e olha que luxo que vai ficar isso na sua casa. Bom, eu me chamo Cláudia Bardal, eu quero contar um pouquinho da minha história. Eu comecei a costurar roupa de boneca aos 7 anos. Esse era o meu hobby. E isso eu carreguei pela vida toda. E com os meus 24 anos, eu comecei a fazer um enxoval do meu filho. E ali, com bordando ponto cruz, eu precisava emendar tecidos para fazer um barrado bonito. E acabei encontrando o patchwork. E desde então, eu sempre ia costurando uma coisa aqui e uma coisa ali. Mas em 2008, eu abri a Maison do Quilt, loja de tecidos, onde o foco era o patchwork. E desde 2008, então, eu trago o patchwork na minha vida profissional. Fiz muitos cursos fora, com grandes mestres, e essa vivência toda eu quero passar para você. Agora, sem mais delongas, vamos à nossa primeira aula. Antes de nós começarmos a nossa aula propriamente dita, eu quero falar como é que vai funcionar o nosso curso. Então, nós vamos fazer os nossos 2 cestos. Já aproveita e imprime a apostila, tá? Deixa do lado. E uma super dica: assiste toda a aula com a apostila do lado, pega a caneta, vai fazendo anotações, que vai facilitar muito o seu trabalho. Então, na apostila, tem lá a lista de materiais, tem o plano de corte, separadinho por cesto. Então, aqui tem o cesto com a técnica, a outra folha tem o cesto com a aplicação, e ali tem as medidas certinhas de como você cortar. Eu tenho o hábito de cortar o tecido na medida, tá? E já coloco a medida e digo qual é a parte dessa, põe um alfinetinho e digo o que tem, qual é o corte do meu pedaço. Então, isso facilita bastante na hora de você juntar. Então, além de todos os tecidos que você vai usar para aplicação, para forro, existem alguns materiais diferentes que nós vamos trabalhar, que é a tira do couro montana, que a gente vai fazer as nossas alças. Esse couro montana a gente compra em lojas de artesanatos ou em algumas sapatarias. Se você não tiver esse couro montana, você não vai deixar de fazer o cesto, porque você pode também trabalhar com alças de algodão. Se não tiver alça de algodão, a gente confecciona uma alça. Então, não há desculpa para não fazer trabalhos porque faltou algum tipo de material. E vamos também, de diferente,
ter discos de MDF na espessura de 6 milímetros para ele ficar bem firme e bem retinho na superfície onde ele vai ficar pronto. Então, agora vamos para a nossa primeira aula. Vamos pegar o plano de aula do nosso cesto com aplicação, vamos pegar os tecidos, vamos pegar o papel termocolante e vem para essa aula. Então, agora, vamos dar início à nossa aula e a gente vai se preocupar com essa folha aqui. Cestos de outono, plano de corte do cesto de 22 e 23 centímetros de diâmetro. Então, aqui tem todas as peças que nós vamos precisar e as medidas. Então, eu já aproveito e corto a minha base da aplicação de 26 centímetros por 47, que eu vou precisar de duas. A parte inferior, o tecido do forro, os tecidos que a gente vai trabalhar para fazer as aplicações. E para fazer as aplicações, a gente vai tomar bastante cuidado com algumas coisinhas. A gente sempre vai ter em mãos um bom papel termocolante de boa qualidade, porque faz total diferença. Um facilitador maravilhoso, que é esse pezinho aberto, que na hora que nós vamos fazer o caseado, você tem essa área aqui, ó, todinha aberta, onde você consegue visualizar a agulha e você consegue fazer um caseado perfeito. E também uma lapiseira com a ponta fina. Por quê? Porque na hora que você vai desenhar o seu molde, a sua aplicação, o traço fica fino. E esse traço ficando fino, não tem perigo da peça ficar maior ou menor. E uma tesoura com a ponta fina para a gente poder cortar as pontas, as partezinhas internas do desenho. Então, vamos começar fazendo as aplicações. Na apostila, você tem essa folha aqui com os moldes. Então, você vai precisar de 2 caules, 2 pétalas para a direita, 2 para a esquerda, 2 flores, 2 corações e 4 folhas. Porque nós vamos fazer a aplicação dos 2 lados do cesto. A gente não vai trabalhar só com a frente, a gente vai fazer frente e costas. Por isso, a gente vai trabalhar sempre em duplicidade. Então, aqui o meu papel cola, esse lado é papel, esse lado aqui é cola, tá? Então, você vai posicionar e vai copiar o desenho. Copiado o desenho, você recorta grosseiramente. E daí, a gente vai aplicar sobre o tecido. Então, uma dúvida que muitas pessoas têm: por que eu já não recorto em cima do risco? Porque você vai perder a cola, porque vai ser mais difícil na hora que você passar para o tecido e for recortar, você vai acabar diminuindo mais o tecido. Então, o ideal é você cortar em cima do risco, depois que você já aplicou no tecido. Então, agora vamos para a aplicação no tecido. Bom, eu já preparei aqui uma base, onde eu vou passar as minhas aplicações. Já deixei o ferro a postos. E agora, eu vou separar os meus tecidos. Então, eu vou definir que essa parte da flor, eu vou usar esse tecido. As folhinhas, eu vou usar esse verde. A flor, eu vou usar esse tom de rosa. E aqui as outras
figuras eu já tá prontinho. Então, vamos lá. Então, eu vou pegar aqui o meu desenho, que é essa base da flor, e eu escolhi essa bolinha. Então, eu vou colocar esse tecido com a cola aqui, bem no avesso. Se o tecido tem lado, tem direção, a gente se preocupa com isso, tá? Aí eu venho com o meu ferro na temperatura indicada pelo meu papel cola. Vamos sempre observar para que essa temperatura não seja muito elevada, porque pode acontecer de você fritar o papel termocolante, e daí o que vai acontecer? Na hora que você for passar para definitivamente na peça, ele não vai aderir. Então, se isso acontecer, você tem que fazer uma nova peça. Aí eu venho e recorto grosseiramente. Eu venho aqui, recorto grosseiramente e vou fazer isso em todas as partes, em todas as pecinhas. Agora eu vou fazer a mesma coisa com a flor. Avesso do tecido, o meu desenho e vou colar. E agora com a folha. Observo qual é o direito do tecido, o avesso olhando para mim e a cola olhando para o tecido. Depois de colado, agora a gente vai para o recorte. Agora sim, em cima da linha. Uma dica aqui. A minha flor, ela é espelhada. Para que os dois lados fiquem perfeitamente idênticos, o que eu faço? Eu venho e dobro a minha flor ao meio. Aí eu venho com a tesoura e recorto. Vou até lá. E aqui eu venho com a tesoura para encontrar esse ponto aqui. Eu não viro a tesoura e venho costurando, cortando assim. Eu faço daqui para lá, porque daí o corte vai encontrar sem formar um dentinho. E mesma coisa aqui no meio. Olha lá, os dois lados da flor. Opa, deixa eu tirar aqui. Ó, os dois lados ficam idênticos. E vou continuar fazendo isso com a minha flor e com as pétalas. Então, vamos lá. Recortada aqui todas as minhas peças, agora eu venho para fazer a montagem. O que eu vou fazer? Primeira coisa, eu vou marcar o centro do meu tecido de base. Aí eu venho e vou posicionar a minha flor. Tá? Eu vou retirar vou retirar o papel de todas as partes. E aqui posiciono o caule. Retiro. Gosto já de deixar tiradinho todos os papeizinhos. E essa flor
Eu não tirei o papel, vem aqui, coloca o miolinho. E aqui você pode brincar com todas as cores. Colocar cores mais alegres, cores mais outonais. E você vai ter sempre um novo trabalho. Vou ver se aqui descolou. Se descola, é só passar o ferro novamente e já cola. E um outro segredo é que quando você cola, antes de você ir para a máquina costurar, deixa sempre esfriar o trabalho, que daí a cola não solta. E aqui eu fiz uma brincadeira com vocês. Eu deixei folhas, essas gotas, esses arabescos, tá? E você vai poder montar o seu trabalho dando até uma cara nova. Tá vendo esse trabalho aqui meu? A gente trabalhou com as estrelas, tá? Do Star Quilt e mesclamos com as flores. Então, esse desenho aqui, a gente pode aplicar. E aqui uma dica também. Ah, eu não tenho duas cores de tecido. Você pode trabalhar com o avesso. Então, você faz do lado direito a aplicação do papel cola e no outro o lado avesso. Então, aqui, se você quiser, você pode colocar ele também. Então, aqui, ó, eu vou colocar minhas volutas para um lado. Ó, posso deixar mais para cima. Posso colocar a minha folha aqui. A gente pode brincar com a composição das flores. Então, assim, a gente não precisa ficar engessado quanto à posição das peças. E isso se torna uma brincadeira. Então, uma mesma aplicação, a gente pode fazer a montagem de forma diferente. Por exemplo, essas gotinhas, elas podem vir para cá. Ó, e aqui a gente formou um desenho. Ó, você pode jogar para cima. Pode colocar as folhas assim. Então, aqui você pode dar outra cara para o teu trabalho. Essa aqui pode vir a flor, você pode colocar dessa forma aqui também. Essa parte de baixo da folha. E você cria um novo desenho. Então, essa é a brincadeira das aplicações. Eu vou colocar essas volutas aqui na lateral, que eu gosto mais. As folhinhas pode pôr para baixo, se quiser. Ó, já muda totalmente a cara. Então, brinquem com as aplicações. Então, vamos lá. Depois que você define a posição que você quer dos elementos, a gente vem com o ferro de passar e pressiona para que as figuras não saiam do lugar. Nossa aplicação prontinha, olha que linda que ficou. Eu vou cortar esse excesso do cabinho e vou repetir o processo do outro lado. E aqui, para que os dois lados fiquem idênticos, eu vou sobrepor o tecido branco
um sobre o outro aqui, ó, na mesma posição, e eu vejo a sombra e eu vou colocando os meus desenhos na mesma posição. Terminada a nossa aplicação, a gente vai para a máquina de costura fazer o pontinho caseado. Eu gosto de trabalhar cada desenho, cada figura com a sua cor de linha. Então, o rosa aqui, eu vou pegar sempre um tom mais escuro. Por que sempre um tom mais escuro? Para que também destaque a beleza do caseado. Então, você pode o azul com um azul mais forte, o verde com um verde mais forte, e assim você vai escolher todas as cores do teu trabalho. Então, a gente vai para a máquina, que eu vou mostrar para vocês como que a gente faz esse pontinho caseado. Então, vem comigo. Então, aqui na minha máquina, o ponto caseado é o número 12. Eu venho, posiciono o número 12 na minha máquina, e daí eu venho e coloco o comprimento do ponto, ou seja, a distância dele, em 3,5, e a largura da perninha também 3,5. Coloco o pé aberto para que você possa ter uma boa visualização. Abaixo o pé e posiciono a agulha bem na divisa entre o tecido e o tecido da aplicação. Faço um retrocesso para que esse primeiro ponto fique com a linha bem travada, e agora eu começo a fazer o meu pontinho caseado, observando que ele vem para frente, para trás, para frente. Aqui eu posso mexer o tecido para posicionar, às vezes, a posição da perninha. Desce e volta. Então, para frente, para trás, para frente, desce e volta. Aqui eu posso dar uma melhorada na posição. Bom, aqui a gente tá chegando no biquinho aqui. Aqui, o que que eu faço? Eu acabo, ó, a minha perninha vai vir até aqui. Então, o que que eu vou fazer? Eu vou diminuir o tamanho da minha perninha aqui na máquina. Então, eu venho aqui, o zigue-zague indica o tamanho da minha perninha, eu vou reduzir para 2,5. Aí, volto, vou para frente, para trás, para frente, desce e volta. Aqui, quando o ponto vai vir para frente, esse ponto é capaz dele ultrapassar o azul. Então, eu vou manual, ó, e vejo onde que vai aparecer a agulha. Ela ultrapassou, então eu levanto o pezinho da máquina e ajusto. E eu brinco que assim eu engano a máquina. Agora ela vai para trás, para frente. Aqui, a perninha, eu vou deixar que ela venha aqui e volte. Ela vai e volta. Levanto o pé. Vai fazer o ponto para frente, para trás, para frente. A perninha eu vou deixar que venha de volta para lá, ó. Viro. E continuo. Agora eu já posso voltar o tamanho do meu pé, da minha perninha normal. E agora eu vou até encontrar a costura. Encontrou a costura, eu venho
faço o retrocesso, levanto, tiro da máquina, corto o fio. E o que eu faço com esses 2 fios? Eu passo para baixo e dou um nozinho. Então, aqui eu venho aqui, ó, só puxando. Se o fio não vem, você vem pela frente, pega uma agulha de cego, que a agulha de cego ela tem o olho ali aberto. Ó, passo para baixo, dou o nozinho e tá pronta a minha aplicação. Dou um nozinho e posso cortar fora. Tem pessoas que, se a gente vai deixar isso aparente, pode até guardar o fio aqui, ó, atrás. Quando o tecido é claro, às vezes vale a pena guardar para não escapar nada para fora. Passa por baixo. E daí você pode vir e cortar. Agora, você vai concluir todos esses pontos caseados. Então, vai ficar uma tarefinha de casa, mas é só para sexta-feira. Então, terminou de casear, você vai usar a manta R1 ou R2, tá? Quanto mais firme essa manta, melhor. Vai colocar o seu trabalho e vai fazer ou uma costura de contorno ou até mesmo um quilt livre. Então, deixe esse material prontinho para sexta-feira. Acabamos de concluir, então, essa nossa primeira aula. E eu preciso compartilhar que eu estou apaixonada por esse projeto. Então, na próxima quarta-feira, teremos a nossa segunda aula e vamos aprender sobre esta técnica aqui, ó, a Star Quilt. E tenho certeza que será incrível. Não deixem de participar. Então, até quarta-feira, um beijo grande e vamos para a nossa Star Quilt.